Mas alguém destaca sabe ele. todo? Ninguém Uhum. sabe. Ele sempre vai se destacar, ele sempre vai estar lá. Às vezes até confundem, fala que ele está em outro superior, mas ele é confundido, né? E o Saturno em Áries, lembra que eu falei assim sobre esconder? Ele é uma pessoa, o Áries, ele é o parte, ele é parte. Então, assim, o Áries, ele é bravo, ele fica nervoso, ele é uma pessoa um pouco mais nervosa, geralmente até ariano, às vezes é até um pouco ansioso, quando ele está nos graus de Áries mesmo, forte, segundo decanato, aquela coisa. Geralmente, e ele tem esse Saturno forte dele, que fica até na casa 4, e ele esconde a raiva, gente, ele esconde e depois ele se vinga da melhor maneira possível. Então, Hum. assim, quando as pessoas acham que ele está quietinho, ele não está quietinho, ele está maquinando, ele está vendo aonde que ele vai pegar. Então, por aí a gente já sabe algumas coisas que podem sair, né? Então, vamos tomar cuidado com ele, porque não é brincadeira, não. Né? Ele tem um Netuno em Escorpião. Netuno eu falo que é o planeta da confusão, né? Uma confusãozinha, cabeça, alguma coisinha ali. Ele deve ter algum vício que a gente não sabe, ou fumar, ou beber, alguma coisa assim. Apesar dele não aparentar, porque geralmente quem tem vícios aparenta, né? Fica meio aparente assim. E a gente, eu não sei se é remédio, pode ser remédio, assim, ele é uma geração que pode se viciar em remédio, mas assim, ele tem algum excesso aí que a gente ainda desconhece, né? E o Plutão em Virgem. O Virgem, ele é um signo de terra. Então, assim, fala muito sobre trabalho. E esse Plutão dele, muito sobre trabalho. Ele é muito preocupado com o trabalho. Aliás, ele tem muitos planetas na casa 10, ele é muito voltado para o trabalho. Por isso que ele deve sentir essa cobrança da família. Ele já deve ter sentido cobrança do pai. O pai dele recentemente faleceu, né? Acho que foi Uhum. agora em maio. Então, assim, ele ficou com aquela coisa assim, putz, eu devia ter dado, mas ele estudou muito, ele estava sempre estudando, sempre procurando melhorar nessa questão, né? Aí ele tem o ascendente Capricórnio, então, assim, quem conhece ele mais de perto já sabe que ele é o cara do trabalho. O ascendente Capricórnio fala sobre trabalho, sobre o construir, sobre o fazer, sobre pôr a mão na massa para acontecer, né? E aí ele tem Vênus na casa 1. A princípio, as pessoas simpatizam com ele, mas aí depois, aí, tipo, a princípio, às vezes ele pode dar uma boa impressão, amizade, inclusive, é mais assim, pessoas perto, né? Não falo de TV ou de coisa assim. E aí o que eu queria falar, algumas questões, assim, eu não vou ficar muito falando de casa por casa, senão, né, a live vai ficar gigante e eu falo muito, né? Também tem isso. Ele tem a casa 4 em Áries. Então, assim, os inimigos que estão esperando ele ir embora, ele não vai, gente. O Áries é um signo forte, é um signo de recomeço. Então, assim, ele, além de tudo, ele tem muita capacidade de recomeços. Então, se acontecer alguma coisa ruim, ele é uma pessoa capaz. Porque ele sabe das coisas dele, né? Saturno, ele tem Saturno na casa 4, provavelmente teve uma infância tranquila, não teve grandes problemas de dentro de casa, essas coisas, sabe? Essas brigas e essas coisas, assim, apesar desse Saturno não estar bem aspectado, então pode ser que tenham pais separados, ou algum pai ou mãe que teve muito problema de saúde, sabe? Aquele paizinho, mãezinha que tem que ficar toda hora cuidando, né? Mas Uhum. assim, e vamos lá, o que eu ia falar? A casa 7 dele é em Câncer, então, assim, ele deve ser um bom marido, apesar de ser bem ausente, né? Ele deve ser um bom marido, deve. Também acho que ele é casado há muitos anos também, se não fosse bom marido, acho que já teria terminado. A casa 8 em Leão,
Quando fala casa 8 em Leão, geralmente a pessoa recebe muitas heranças, né? As heranças dele. Ele deve ter vindo de uma família mais abastada, assim, bem de vida, né? A Lua na casa 9, que fala que ele teve uma mãe muito religiosa, que ensinou para ele os valores da religião. Ele é católico, pelas pesquisas que eu fiz. Não tão praticante, mas ele é católico, né? E essa Lua na casa 9 fala sobre estudo. Então, ele passou basicamente uma vida inteira estudando, ele nunca parou de estudar, ele nunca parou de escrever, a cabeça dele não para. Estudar para ele é como se fosse um mecanismo, assim, estudar para ele é como se fosse abastecesse a gasolina dele, basicamente isso. Ele gosta, é um gosto por estudar, né? Essa Lua na casa 9 também me demonstra que, gente, ele só vai terminar o mandato, se aposentar aqui e ele vai embora. Ele não mora no Brasil. Ele não fica no Brasil, ele não tem paz aqui, ele não se sente em paz aqui, então muito provavelmente ele vai morar fora. E assim, os graus que dão aqui dá grau de Europa mesmo, então assim, muito provavelmente ele vai embora para a Europa, ele não fica aqui no Brasil. Então assim, ele está só cumprindo o trabalho mesmo. Até porque ele na cabeça dele, aqui pelos graus que consta que ele aqui o meio que é associado ao trabalho mesmo. Então, assim, ele sabe que se ele ficar aqui aposentado, ele vai continuar trabalhando, vão ficar enchendo o saco dele, ele vai ter que continuar alguma coisa, então, ou ensinando alguém, ou porque ele dá aula também, eu esqueci de falar essa parte. Ele dá ou dava aula? Ele dava aula numa faculdade, eu acho que é na USP mesmo. E assim, ele não para de estudar e ele sabe que se ele ficar aqui, ele vai ficar louco, porque ele vai acabar estudando. Então, assim, muito provavelmente ele não fica no Brasil, ele termina o que ele tem que terminar aqui, aposenta e vai embora, tá? Ele tem esse meio de céu em Libra. O meio de céu, ele fala justamente sobre o trabalho, né? E ele tem o meio de céu em Libra. Aliás, ele tem 3 planetas na casa 10. Então, assim, é bem movimentada a casa 10 dele quando se fala de trabalho. O Júpiter, né? Que é um planeta da evolução, da sorte. Então, além de tudo, ele tem muita sorte no trabalho, né? E ele tem o Marte na casa 10, assim. É muita energia. O Marte é a energia, né? Ele tem muita energia para o trabalho também. Então, ele não tem problema em trabalhar. A vida dele é como se o segundo nome dele fosse trabalho. Ele trabalha mesmo. E Urano na casa 10, que é aquele troféu pelo trabalho, né? E muito provavelmente não muda de profissão. O grau que está o Urano dele, ele não vai, tipo, terminar os mandatos ou vai se aposentar e vai ter outra profissão. Não, acho que quando ele se aposentar, ele vai se aposentar de verdade. Então, assim, alguém está preocupado dele virar presidente ou ele virar alguma coisa assim, não está nos planos dele, tá? E nem no mapa. Então, ele não será presidente do Brasil, eu acho que nunca. Então, se alguém estava esperando essa resposta, está respondida. Ele tem a casa 11 em Escorpião, que fala assim que ele tem muitos amigos, mas os amigos geralmente são aqueles amigos que passam a perna mesmo, que são aqueles amigos confusos, né? E a casa 12 em Sagitário, que fala sobre ele precisa de muito tempo de isolamento. E esse isolamento as pessoas não entendem. Quem está em volta dele não entende. Fala, pô, Alexandre, você tem que ficar com a gente, vem aqui, senta aqui, almoça aqui. E ele meio que se isola e fica num cantinho. Então, assim, ele já tem uma tendência ao isolamento, a não querer ficar perto das pessoas, a não querer, porque ele tem tanto, a cabeça dele trabalha tanto que ele fica o dia inteiro trancado trabalhando, né? E ele tem o Sol na casa 12, que apesar de ser o Sol, que era o lugar para ele brilhar, na casa 12 ele fala sobre uma pessoa retraída. Então, além de tudo, ele é um pouco retraído. Então, assim, numa roda de conversa, dificilmente ele vai querer conversar. Ele sempre vai ficar quietinho, ele é mais quieto mesmo. Ou maquinando alguma coisa. É aquele que quieto, né? mais observa do que fala, acho que é mais ou menos isso. Exatamente isso, exatamente isso. Ele é muito observador.